Obrigado, ESPN, Nação Rubro-Negra. Candidato Luiz Eduardo, você perdeu 80 milhões com o direito de TV, ou seja, você e o Landim fizeram a lei do mandante e apelidaram até de Lei Flamengo. O Flamengo perdeu. A minha pergunta para você é a seguinte, é dessa forma, é assim que você vai governar o Flamengo? Pois não. Aqui, ó, por exemplo, esse tipo de pergunta, ele não tem a ver com gestão, apesar que no final vai falar, é assim que você vai governar o Flamengo, é assim que você vai gerir o Flamengo. E aqui tem uma coisa, os candidatos, muitas vezes, e as pessoas também, dão a entender como se o BAP ele tivesse sido executivo nos últimos 3 anos. E o BAP não foi. Ele apoiou a gestão Landim e tal, perdão, mas ele não foi executivo. Então, ele já levantou uma bola ali pro BAP, né? Rolar na réplica, né? Depois da resposta do BAP, ele muito mais, mas ele já deixou ali, tipo, colocando como se o BAP estivesse participando da parte executiva. Se ele tiver a informação clara, ó, o BAP articulou junto e tal, é uma outra coisa, que o BAP, inclusive, acabou negando, né? Acabou negando. Vamos lá. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta, valendo a partir de agora também. Bom, vamos lá. No resto do mundo, Maurício, a lei do mandante ajuda aos clubes em geral. No Brasil, o que aconteceu foi uma fragmentação do mercado. Eu não participei em momento nenhum dessa discussão, não fui convidado a participar em momento nenhum dessa discussão, em que pese eu ter experiência e conhecimento no assunto. Então, eu entendo que a consideração não é razoável. Não é razoável. Mas, ainda assim, nós temos outras possibilidades, Maurício, que estão ligadas ao que esse contrato que foi negociado aparentemente aponta. O contrato atual fala de que você poderia receber o sinal limpo internacional para que o Flamengo possa fazer a venda desse produto fora do Brasil. Então, isto... Ele levantou a bola aí porque, ó, até o próprio Landinho e o Donch já fizeram vídeos, né, afirmando que o BAP foi contra o contrato da Globo. A gente até mostrou aqui, inclusive, esse último, e levantou a bola para o BAP apresentar uma proposta, que é o que o BAP vem falando dessa questão do sinal da Globo. Então levantou a bola para ele ali, cara. Eu acho que a pergunta foi ruim e de uma área que o BAP entende. Né? Ele foi numa área em que o BAP surfa, cara. Marketing, direito de transmissão e tal, mas vambora. Isto acontecendo, isso pode gerar um dinheiro para o Flamengo nas 19 partidas que o Flamengo teria direito. E se você tiver pessoas que entendam de mercado e que possam sindicalizar os direitos junto a outros clubes menores, nós poderemos seguramente tirar mais dinheiro disso aí. Mas quando você fala do processo como um todo, da negociação como um todo, realmente ela tirou do Flamengo 80 milhões por ano, na medida em que quem é especialista não estava presente nisso. Nós temos aqui pessoas que representaram o Flamengo e que negociaram isso e que se sentiram muito confortáveis e que apresentaram isso para o Conselho Deliberativo do clube quando da aprovação. E naquela ocasião, o que muita gente acabou considerando era de que era menos dinheiro para o Flamengo, mas havia um medo e um risco de você, ao invés de não ter 200 milhões, você ter muito menos do que isso. E isso foi aprovado nessas circunstâncias nas quais eu não participei de forma nenhuma. Maurício, o senhor tem 2 minutos para sua réplica, valendo a partir de agora. Nação, preste atenção. Essa lei nos tirou 80 milhões. Aquele cheque do Gerson foi para o ralo. Nós temos a condição de entender que o presidente Eduardo Bandeira de Mello, que está na minha chapa na Assembleia Geral, fez a melhor contrato de televisão da história do Flamengo. E isso foi jogado no lixo. Aqui foi outro momento. Ele levantou, jogou, falou, BAP, vai, tô rolando aqui para você. O Ciro Arrascaeta vai lá e faz o gol. No lixo. É um absurdo ver o Cuiabá, com todo o respeito ao Cuiabá, poder estar vendendo o Flamengo. Sim, vendendo a imagem do Flamengo. Com isso, o prejuízo para a nação é muito grande. Nós temos alternativas, sim. Inclusive, eu convido a todos para entrarem no MGM Flamengo, que são as nossas redes sociais, que a gente apresenta todo um plano para entender o estádio, o mecanismo de SAF, tudo que nós somos contra, que é a SAF, está lá no MGM Flamengo. Com isso, você vai entender um pouco dos nossos projetos de marketing, finança, futebol e participar conosco dessa construção de um Flamengo maior, que é o nome da nossa chapa, Flamengo Maior. Obrigado. Muito bem, para sua E aqui, ó, um outro erro. Ó. Ele deixa o Maurício aqui
45 segundos, ele não gasta o tempo todo ali. O cara é candidato, independente, por exemplo, tem uma parte no PDG do Maurício que ele fala de direitos de transmissão, tanto que ele poderia ter expandido, né, ali sobre o tema, ou até entrado em outras questões ali, aproveitar, cara, 45 segundos ali num debate é muito tempo, né? É muito tempo. E aí eu acho que ali foi um erro estratégico, e até mesmo porque, olha aí, na tréplica do BAP, por que ele levantou a bola? A sua tréplica, BAP, 1 minuto, já o reloginho na tela. Bom, eu vou agradecer ao Maurício, ao elogio que ele está me fazendo, pela negociação que teria sido feita na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Na verdade, naquela ocasião, apesar de ser um candidato de oposição, eu fui convidado pelo Fred Luz e pelo Paulo Dutra a opinar no assunto e passei algumas coisas importantes que garantiram ao Flamengo superávites demonstrados por essa gestão, na média, 107 milhões de reais por ano a mais do que estava previsto anteriormente. Quais foram essas decisões? De que o Flamengo devia ter um contrato separado de todos os outros, o Flamengo era muito maior, o Flamengo tinha direitos diferenciados, isso foi reconhecido no contrato, e que estes direitos é que garantiram, de uma certa forma, o desconforto de outros clubes, porque nós, à época, apostamos que o mercado não iria crescer, que o mercado iria ficar do mesmo tamanho, e o Flamengo apostou nisso por conta da minha experiência e tirou uma grande vantagem disso, Maurício. Então, eu participei ativamente neste contrato que você elogia. Então aí, ó, levantou a bola e, de fato, né, deixa eu pegar aqui, o PC falou, MGM remeteu mais ao PDG, entre no site que apresentou de ideias e contrapontos, nem precisava ter... ali ele poderia, por exemplo, você vai ali vai fazer uma pergunta para o BAP sobre, né, direito de transmissão, ele afirmou que o BAP tinha participado desse contrato atual e tal, e aí, cara, já deixaria, já que eles puderam levar anotações e tal, cara, já teria estudado sobre direito de transmissão ali para poder acrescentar alguma coisa no meu plano de governo sobre o assunto. Mas ele, na verdade, acabou levantando a bola para o BAP. E o BAP surfou porque o BAP participou desse contrato de 2016, né? Então, até para ratificar, né? Ratificar não, para a gente mostrar aqui, até ontem na reação, com a ajuda de BAP, o Flamengo aprova o contrato da Globo e está lá no coluna do Fla, sempre lembrando que os links aqui que nos servem para fundamentar as nossas lives estão lá, então tem a matéria completa e aí depois a galera pode ir lá ler. E nesse ano, né, que foi esse último, houve, né, e aí havia uma informações no bastidor, olha, o BAP vai contra, ele vai fazer um discurso lá muito forte e tal, e no dia da reunião, o BAP ele fez um discurso no último contrato da Globo que foi aprovado, meio... não falou nem que sim, nem que não, sabe? Ficou aquela ali, né? A galera até que falou, pô, ele falou que ia e tal, ele acabou recuando, né? Ele não falou contra o contrato no plenário do Conselho Deliberativo, né? Mas, assim, ele não participou desse último contrato, segundo ele, né? Como ele participou em 2016, em que ele foi chamado, ele lembra que na época até ele falou no plenário. Mas o Maurício ali acabou levantando a bola, né? Para ele, numa área em que o BAP, como eu disse, é especialista. Só para explicar, ele vai falar aqui, né? Ele faz a pergunta, como eu disse, sobre finanças, tá? Sobre finanças. E aí ele fala sobre a questão do terreno, né? Que ele fala assim, tá longe do terreno essa dívida. E, de fato, o dinheiro do terreno não foi dívida do Flamengo. O Flamengo tirou esse dinheiro do caixa, que era o dinheiro que estava ali, como eu disse. Pô, veio pandemia, você tem uma grana, como se fosse uma reserva prudente, para você utilizar em momentos de emergência. Então, não foi, o Flamengo não fez uma dívida bancária, não usou crédito, não pegou dinheiro emprestado, nada disso. Simplesmente, ele diminuiu o caixa, né? Então, numa eventual emergência, o nosso caixa está menor. Mas vamos embora que ele vai repetir a pergunta sobre finanças. Rodrigo, vocês têm falado muito em manutenção do que está aí e em continuidade do que está dando certo, né? Então, o seu plano fala basicamente em reduzir despesas, melhorar a gestão de fluxo de caixa. Porém, as finanças do clube, resultados até setembro, que não foram apresentados no prazo, que seria até dia 15, apontam resultados preocupantes. A dívida da gente cresceu 800%, chegando a mais de 450 milhões. Em dezembro do ano passado era de 48. E esse endividamento vai muito além da compra do terreno do nosso estádio, que representa menos da metade do valor dessa dívida. Com isso, você teve, e outros investimentos que foram feitos agora no final de mandato, você tem uma situação em que o caixa da gente despencou. Que providências você entende que devem ser tomadas para reverter estes resultados? Onde é que vocês falharam nas finanças do clube?
Tucci, o senhor Preocupante que ele fala, né? Que é a diminuição da receita, né? Esse ano. tem para sua resposta 2 minutos também já valendo. Bom, obrigado pela pergunta. Na verdade, é uma forma de contar as finanças do Flamengo que não corresponde à realidade. O Flamengo não tem endividamento nenhum. O Flamengo tem obrigações a pagar. O Flamengo fez... Essa resposta aqui é uma cagada tão grande assim. Aí fala, você critica. Gente, olha só, não tem problema, tá? De você chegar ali e falar, olha, sim, ô BAP, nós aumentamos a dívida, que são valores a pagar, valores que estão diluídos, né, em curto, médio e longo prazo, mas a saúde financeira do Flamengo, que era o que ele deveria exaltar ali, que ele vai estar exaltando a gestão, falando o seguinte, olha, BAP, a gente aumentou, a gente teve que contratar jogador, né? Nós tivemos que fazer investimentos por conta dos jogadores que nós perdemos no elenco, ganhamos a Copa do Brasil por conta disso, mas esses valores a pagar, essas dívidas que a gente fez, o Flamengo hoje, por conta da nossa gestão, tem saúde financeira para pagar. Ele não, ele prefere dizer que não existe dívida. E existe dívida, gente. Assim, caramba, eu uso esse exemplo grosso. Eu peguei R$2 emprestado. Eu tenho R$2 a pagar. Eu tenho uma dívida de R$2. É dívida. Essa resposta aqui foi péssima. Ali era o momento do quê? Ele vai matar no peito. Cara, exaltar a saúde financeira, o poder que o Flamengo tem hoje para poder pagar suas dívidas. Por quê? Porque o Flamengo, da época do Bandeira, que ele lembra muito, né, triplicou a sua receita. Então, a saúde financeira hoje do Flamengo dá total condição. Pode ser, Túlio, não é o ideal, diminuir o caixa por conta de alguns investimentos e tal, deixou uma dívida que a gente vai ter que pagar lá na frente, já na próxima janela de 2025 você não vai poder fazer uma grande contratação e tal, beleza, ok, mas o Flamengo hoje tem condição de pagar essa dívida, até porque essa dívida, o Flamengo arrecada 2 vezes mais do que a dívida que tem hoje. Agora, você não admitir que é dívida, valores a pagar não é dívida, eu achei muito ruim a resposta. O Flamengo fez investimentos que não foram decididos só pela diretoria. Esses investimentos foram decididos pelo Conselho Deliberativo do clube. A gente comprou um terreno do estádio. Historicamente, ele foi aprovado no Conselho Deliberativo por 602 votos contra 33 a favor, e algumas pessoas da sua chapa foram embora sem votar. Né? Foram embora sem votar porque não acreditam no estádio. Então, o Flamengo não tem dívida. Dívida é quando o Flamengo tem dívida bancária, está devendo ao governo federal. O Flamengo não tem nada disso. O Flamengo tem obrigação. Diferente. Quando você está devendo o governo, é geralmente dívida fiscal, né? Tributos, não sei o quê. É outra coisa. Você só tem dívida quando é isso. O Flamengo está devendo, sei lá, IPTU. O Flamengo está, sei lá, devendo, sei lá, taxa lá do Ninho, de alguma coisa, ou do estádio. Porra, é surreal colocar aqui só isso que é dívida, pô. Seria só como dizer assim, olha, eu não tenho dívida. Eu só tenho dívida quando eu contraio alguma dívida com o governo. Assim, tem obrigações a pagar. O Flamengo fez investimento no estoque de jogador grande, optou por não vender esse ano porque teve muita lesão, todo mundo sabe, né? Nosso ataque inteiro se lesionou, a gente teve que trazer um outro ataque, e esse ataque que a gente trouxe, jogou e foi campeão, né? Isso que incomoda vocês. Então, a gente tem a história de contar sobre as finanças do Flamengo está totalmente equivocada. O Flamengo tem obrigações a pagar. Obrigações por jogadores que adquiriu e também pelo fato de não ter vendido jogadores. Então, a gente tem um estoque de jogador. Nosso patrimônio cresceu 398 milhões só esse ano. E a gente fez investimento porque a gente tinha dinheiro em caixa, né? Hoje a gente tem 45 milhões de dinheiro em caixa. Ele agora entrou ali, ele foi bem aqui, ó. E a gente não atrasou a entrega de orçamento, coisíssima nenhuma. Isso é uma grande mentira. O prazo da entrega do orçamento até hoje foi entregue hoje, provavelmente já foi entregue, lógico, já está tarde. E o orçamento foi entregue no prazo, porque hoje é o primeiro dia útil depois do dia 15, né? Então estava feriado no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro, no Brasil inteiro. Entregamos um orçamento bonitinho, lindo, e o Flamengo está muito bem financeiramente. Não acreditem nas mentiras da oposição. Nós não temos dívidas, nós temos obrigações a pagar e nós fizemos investimentos maravilhosos. Crescemos o patrimônio do Flamengo em 398 milhões. Gente, temos dívidas sim, como toda empresa, como todas as pessoas, mas, né, o Joey falou aqui, mera questão de semântica. Mera questão de semântica, né? Você pega ali e você interpreta da maneira como você quer. Mas temos dívidas. Eu acho que a grande questão é como que você vai lidar com essa dívida, né? Se você tem condição de pagar, se você, né, como é que é o seu fluxo de pagamento, de entrada de receitas no clube nos próximos anos, quando você... Porque, geralmente o jogador, ele é comprado parcelado, né? Você vai pagar ali, você não paga à vista, dificilmente vai pagar. O De La Cruz foi porque
pagou a multa. Você negocia em parcelas, a mesma coisa quando você vende. Então, né, a grande questão é que quando chegar esses vencimentos, principalmente os que tratam, né, do pagamento dos jogadores, a gente tem a grana ali para pagar, né? João Domingues, obrigações a pagar não é fiado no açougue. Mas é dívida, né? Então, assim, é dívida, né? Eu não vejo qual o problema de falar que é dívida. Sendo sinceramente, ali era o momento dele surfar, né, na gestão financeira do clube, né? Ele não, né? Não, sim, Júnior, é dívida, né? Você vai lá, tem um cartão de crédito, R$ 20, é dívida, né, cara? Eu não sei por quê, não falo, mas vamos embora. O senhor tem 2 minutos também para réplica, candidato. Já na Bom, testa. vamos lá. Do ponto de vista esportivo, 23 e 24, houve, enfim, resultados não condizentes com o que se espera do Flamengo. Esse ano vai ter queda de receita, candidato. Nenhum título em 23. 4 anos sem ganhar um brasileiro. 3 anos sem ganhar no basquete. Despesas temerárias nos últimos 6 meses de mandato, claramente colocados nas demonstrações que vocês mesmos apresentaram. Não temos ainda um estudo de viabilidade econômica do nosso estádio. Então, eu vou responder por você. O que vocês podem fazer? Onde é que vocês estão falhando? Vocês não expandiram o leque para possíveis receitas do clube. Vocês não trabalharam por uma melhoria de margem. Vocês não abraçaram a revolução digital. Vocês não mudaram o programa de sócio-torcedor do clube. Vocês não têm uma equipe comprovadamente com experiência e competência para enfrentar esses desafios que estão vindo pela frente. Então, essas novas contratações que você menciona, elas deveriam acontecer se houvesse as vendas conforme estava no orçamento. A falta de planejamento prévio do futebol é que levou a essas decisões fora do contexto e fora do padrão habitual. Então, que fique claro para quem está nos ouvindo que há uma falha de gestão, sim, há uma mudança na forma de comandar o clube nesses últimos 6 meses e que vocês não têm uma resposta que não seja dizer que o que está sendo questionado não está adequado. É preto no branco, candidato. Vocês vão ter que, de alguma maneira, explicar isso melhor. Talvez os números do terceiro trimestre tenham sido entregues hoje, não foram entregues antes para que não houvesse tempo da gente comentar antes desse programa. 1 minuto. Aqui o BAP, né, ele colocou, né, a questão do tipo, a gente investe muito, né, e ganhamos pouco, olhando os resultados dos últimos 2 anos, né, 23 e 24, que título relevante mesmo a gente ganhou foi a Copa do Brasil esse ano, e fala, né, foi ali e falou, olha, vocês contrataram os jogadores ali agora porque vocês não tiveram planejamento e contrataram praticamente nos últimos momentos da janela. Indo em todo o calcanhar de Aquiles da gestão, né? Vamos ver o que o Dus fala aqui. Minuto de tréplica para o senhor, candidato. Bom, não houvesse tempo de você comentar, mas você está comentando, então você já tem acesso, provavelmente. Olha, o que está incomodando... Ele corroborou com o que o BAP, né, disse, né, sobre o orçamento. BAP, é o fato de que essa gestão é a gestão mais vencedora da história do Flamengo. Aí aqui ele fugiu do tema, né? O Rodrigo, ao longo do debate, e aí é questão de cada um que acha que é bom ou ruim, ele sempre vai para a questão dos títulos. Então, o BAP colocou questões para ele ali sobre, né, planejamento, sobre os gastos, o grande investimento que o Flamengo fez, né, quando você compara proporcionalmente aos resultados conseguidos, ele não fala. Então, ele vai no geral, ele vai nos 6 anos. Olha, os títulos, nós ganhamos tanto. Aquilo que eu já falei em texto, que me parece ser uma estratégia clara deles. Então, eles não se aprofundam nos temas, tá? E mudam de assunto, falam dos títulos e vão ali. Não é nem questão de ser certo ou errado. Para mim, assim, eu não adotaria essa estratégia. Como eu disse, quando ele me falasse do orçamento, da questão das dívidas que a gestão contraiu, eu falaria, sim, contraímos dívidas, né? Por quê? Porque nós investimos nos jogadores que eram necessários. Você pode dizer, você pode dizer que é mau planejamento, mas esses jogadores foram essenciais para a gente conquistar o título da Copa do Brasil. E o Flamengo, a saúde financeira, porque a nossa gestão fez, tem condição de pagar essas dívidas a curto, médio e longo prazo. E assim, mas eles preferem uma estratégia diferente. Bem, vamos embora. O presidente Landim liderou essa gestão vitoriosa financeiramente, esportivamente, do ponto de vista de infraestrutura. O Flamengo está bombando, gente. O Flamengo está muito bem. Isso incomoda. Bom, né? O Flamengo está bombando. Incomoda ele. Incomoda muito mais porque o BAP ficou até 6 meses atrás, 5 meses atrás, implorando para ser apoiado pelo presidente Landim. Até então, o presidente Landim era o melhor cara do mundo, tinha a melhor gestão do mundo. E agora, simplesmente porque ele não apoiou o BAP, ele tenta criar uma narrativa, né, que ele ficou lendo ali, que é uma narrativa de que as coisas estão ruins. Não estão, gente, não estão.
Confia na gente, são 6 anos de vitórias, 6 anos de gestão boa, 6 anos de faturamento maravilhoso. Como é que agora, em 3 meses, ou para os próximos anos, a gente vai estar mal? Não acredito. Terceira pergunta. É aquilo que eu, corroborando, né, no debate, isso ficou muito, muito claro, né? De que, infelizmente, eu acho ruim, né? De que não haja o aprofundamento dos temas, né, importantes e que nós, torcedores e os associados do Flamengo também querem saber. Maurício, no nosso plano de governo, nós pretendemos... Assim, não curtindo é porque o Flagávio não é importante, mas porque não está no tema. Flagávio é Flagávio, seria, na minha opinião, um tema distinto, né? Flagávio no melhor clube socioesportivo do Rio até 2030. O nosso foco é o sócio. A gente quer propor um plano diretor para melhorar a experiência de sócios e famílias. Vou pegar um café. Focar nos esportes olímpicos, no remo e demais esportes. Você propõe ampliação do quadro associativo do clube, inclusive criando novas modalidades de associação, como fator essencial para aumentar a receita do clube. Qual é o volume de sócios e de receita associada, Maurício? E como garantir a qualidade dos serviços oferecidos aos sócios do clube? O que você pode dividir com a gente? Bap, obrigado Só pela pergunta. ajustar, candidato, o seu relógio. Agora sim, 2 minutos para o senhor. Obrigado pela pergunta. Eu estou falando de Gávea, eu quero trazer a resgate da família rubro-negra, eu quero trazer a condição da gente ter institutos para fazer... O final, ele faz uma pergunta ali que o Maurício não responde diretamente, né? Não responde diretamente. Vamos embora. Com que o esporte amador, o esporte dentro, o ninho do esporte amador é a Gávea, né? Então eu quero trazer a condição de ter muito mais recursos para ampliar a nossa condição de fazer melhor. Quero botar um dojo, eu quero criar uma academia de ginástica e com essas condições que a gente tem de instituto, nós vamos performar financeiramente. E está no MGM Flamengo a condição de todo associado e todo torcedor conhecer um pouco do nosso plano. Um plano para a Gávea, quero criar uma condição do Conselho Deliberativo do clube, analisar sobre um grande projeto para a Gávea, acabar com puxadinhos. Eu quero fazer o Flá Musical, resgatar isso, quero trazer a família de volta, quero criar mais pontos para churrasco, para as famílias se confraternizarem, quero fazer um estádio na Gávea com 4.000 lugares, podendo fazer o esporte feminino com mais vigor, a Gávea abraçando a base, o feminino, e trazendo também treinos do profissional recreativos. A nossa finalidade é fazer 3 por ano e, com isso, fazer uma Gávea muito mais alegre, muito mais família do que ela é hoje. Então, eu, com essa condição de criar o resgate da família rubro-negra na Gávea, nós vamos fazer, com certeza, uma Gávea muito melhor do que ela é hoje. Agora sim, Bap, seus 2 minutos. Bom, Maurício, você não respondeu a minha pergunta sobre de onde que viria a receita incremental que você mencionou no teu plano, mas deixa eu dizer, a gente tem conversado muito com os sócios, com representantes dos sócios, e a gente vê que o clube está superlotado, tem escolinhas que têm até 8 meses de fila. Na prática, quem está hoje representado no clube tem dificuldade de práticas esportivas, de conciliação entre atletas e categorias de sócios. Então, como é que a gente vai pensar em novas modalidades de esportes? Aqui o Bap deu mole, tá? Porque ele confundiu. A pergunta dele, né, foi em cima de modalidades associativas, e aí depois ele confunde com modalidades esportivas. São coisas completamente diferentes, que, assim, tá dentro, né, ali, iria gerar um custo para o clube, mas, né, são coisas completamente distintas, né? O Bap acabou se enrolando ali na sua réplica, né? Túlio, você crê, Joey Flá, em uma coalizão de última hora para derrubar a situação? Não creio. Sinceramente, não creio. Acho que tanto o Bap como o Maurício, eles vão até o fim juntos, perdão, com a sua candidatura, né? Juntos, assim, com os seus apoiadores, logicamente. Não vejo que, né, a possibilidade hoje, nem do Bap e nem do Maurício de abrir mão, né, em prol de outro candidato. Não acho que isso aconteceria, tá? Mas vamos seguir aqui. O Bap deu essa enrolada aí, confundiu modalidade esportiva com modalidade associativa, né, que foi, inclusive, objeto da pergunta dele. Mas vamos embora. Como vetor de novas receitas. Sem que a gente tenha atendido as demandas existentes. Nós precisamos atender as demandas existentes prioritariamente. Em todas as conversas que a gente tem tido com associados, o que a gente tem percebido é que o clube precisa fazer mais pelas atividades esportivas que já estão sendo praticadas no clube. E isso em geral. Então, essas preocupações são comuns a todos. Nós temos que cuidar de fazer aquilo que esse governo, essa gestão, não está fazendo.
Estão correndo agora, na última hora, para fazer uma coisa aqui, outra acolá, tentar dar um tapa, fazer eventos em cima da hora, como você vê no jogo político normal, né? Inaugurar uma porção de coisas em final de mandato. Agora, expandir a receita com novos sócios sem que a gente atenda às demandas que estão lá, eu acho que vai ser muito complicado. Melhor a gente focar no que tem lá, fazer bem feito o que a gente tem lá, atender com os compromissos, que inclusive nós celebramos compromissos com todas as áreas que nós conversamos, do que nós achávamos que era razoável, nós vamos garantir que a gente vai fazer o que está lá. Nós vamos separar os orçamentos, dedicar o orçamento para cada um e fazer aquilo que são as demandas que os sócios e os atletas do clube desejam. Mais um minuto, Maurício. Bom, BAP, eu deixei bem claro. O bom daí é que, assim, por mais que o Maurício não tenha respondido diretamente à pergunta do BAP e salva a enrolação ali, eles falaram de propostas e tal, mas, assim, não é tema de gestão, né? Flagávia é Flagávia, vamos falar de gestão, de governança, compliance, né, é outra coisa. Então, mas, assim, o associado ali, que frequenta muito a Gávea, que tem isso como determinante para decidir seu voto, né, o bloco ali ficou interessante. Claro que nós vamos criar 4 institutos para captação de recursos, verbas estaduais, municipais e federais. Com esses institutos, inclusive, nós vamos dar uma atenção ao Master, vamos criar um instituto para o Master do Flamengo, nós vamos criar a condição de um instituto para mexer no social e um instituto para esporte. E com isso, a gente vai criar uma nova receita e vamos ter a condição de cumprir o nosso plano de governo, nosso plano de metas. Dessa forma, GAPAP, a gente consegue fazer o que a gente está propondo fazer. E com isso, a gente vai melhorar em muito os esportes olímpicos do clube, nós vamos melhorar em muito, criando um dojo, criando uma academia de ginástica, nós temos condição de chegar lá. E tem verbas aí incentivadas que nós vamos buscar. E também com a ampliação das escolinhas, um novo olhar para o dia a dia do esporte na Gávea. Muito obrigada, candidato. A nação rubro-negra, ela foi citada aqui várias vezes nesse debate, ninguém contesta, são quase 40 milhões de torcedores, só que no processo eleitoral participam 6 mil pessoas e efetivamente, depois do pleito, 2.000, 2.500. Não é um contrassenso, a gente fala de um lado da nação rubro-negra, né, dos rubro-negros espalhados em todo o Brasil, 40 milhões, e a participação numa decisão tão importante ser tão pequena. Por exemplo, o voto à distância não seria... Alguns clubes já praticam isso, alguns têm uma modalidade que é o torcedor fora do Rio de Janeiro. O torcedor pode participar da eleição, porém a eleição está marcada para uma segunda-feira. Isso inviabiliza a participação de muitos. Como você, o candidato escolhido, vê essa questão? Candidato sorteado aqui. Vamos ver quem é que responde a essa segunda pergunta de Paulo Calçade. Vamos lá. Candidato da chapa 1, Luiz Eduardo Batista, o BAP é quem responde. São 2 minutos para o senhor. Obrigado, Glaucia Calçade. Esse assunto, o que acontece, na verdade, é o seguinte: você tem um clube social, que tem uma série de benefícios por ele ser um clube social, e em torno disso você constrói o que seria o núcleo de sócios que votam no clube. Isso acontece com a maior parte dos clubes no Brasil, o Flamengo não é uma exceção. Esse processo eleitoral ele vai sendo definido estatutariamente na medida que o Conselho Deliberativo do clube vai buscando avanço. O Estatuto do Flamengo é um estatuto antigo, é um estatuto que tem 32 anos, se não me engano, vem de uma época que não tinha internet, não tinha absolutamente nada. E já se tem há algum tempo a intenção de que você permita o voto à distância, que você permita o acesso à distância de algumas pessoas nas sessões. Durante a pandemia, a gente viu isso acontecer. Então, a tecnologia hoje permite que esse tipo de coisa aconteça. No Flamengo, isso não aconteceu de maneira mais profunda, porque este conselho diretor do clube não quis. Trabalharam contra, um dia sim, o outro também, sobre essas evoluções. De longa data, qualquer mudança estatutária, qualquer evolução foi sistematicamente barrada, engavetada e trabalhada contrariamente. Então, a tecnologia permite, quem é sócio e mora fora devia poder votar, e sobre a escolha do dia segunda-feira, a escolha se deu, pelo que eu ouvi dizer, pela comissão eleitoral, de E aqui é uma confusão, né? Porque assim, a escolha do dia da data da eleição não é da Comissão Permanente Eleitoral. Isso é uma decisão exclusiva do presidente da Assembleia Geral, tá? E aí eu não sei se é porque ele não queria citar o Carlos Henrique ou colocar em evidência o presidente da Assembleia Geral e tal, mas não é competência, tá? Competência da Comissão Permanente Eleitoral. Isso é competência da Assembleia Geral. E sobre a pergunta em si agora, ele vai justificar essa questão da segunda-feira e tal, mas não falou, né? Justamente do que o Calçade fala, do cerne da pergunta, né? Que é o contrassenso, né? De você ter 40 milhões de torcedores, 50 milhões de torcedores, e o clube, né? Os destinos do clube ser decidido
por 6 mil pessoas. E 6 mil aptos, porque quem vai votar geralmente são 2.500, 3 mil pessoas. E ele não falou esse aumento do colégio eleitoral, né? E sai ali quase colocando essa questão do Conselho Deliberativo, que sim, que precisaria de uma mudança do estatuto, mas não deu a opinião dele sobre, né? Tipo, ó, sou a favor, tem que abrir, acho que o sócio torcedor tem que votar, ou nós temos que ver isso, mas sou a favor da abertura do colégio eleitoral. Não foi claro aqui o BAP. Historicamente, a presença, Calçade, ainda que pareça um contrassenso, ela é maior na segunda-feira do que no fim de semana. Por quê? Porque a maior parte dos sócios do clube estão nas proximidades do clube. Então, é uma questão muito mais física de realidade do clube do que uma proibição a quem está morando distante. Calçade, sua terceira e última pergunta e última. Esse final também muito ruim, né? Muito ruim. De fato, né, a maioria dos eleitores do Flamengo estão, né, ali nos bairros da Zona Sul, são vizinhos ao clube, à sede do clube, mas essa não pode ser uma justificativa para que a eleição ocorra numa segunda-feira, né? Na minha opinião, até porque sem trânsito, cara, você tem dificuldade no dia de semana até para quem mora próximo. Porque se o cara estiver trabalhando, a depender do trabalho, muitas vezes está viajando também. Última. Agora, a pergunta para o BAP, né? Ela vai para o BAP. Quem pergunta é o Matheus Souza. Vocês pensam na população de baixa renda e baixar os preços das camisas oficiais do Flamengo? Aí na tela para você que nos acompanha, a pergunta selecionada da nossa rede social. Última bola. Até o Edmilson fala aqui, difícil acreditar nessa proposta com a forma com que a diretoria trata os sócios. A gente sabe que uma vez eu acho que foi algo que magoou muito eles, que eu disse que essa é a gestão uma das mais vencedoras da história, né? Talvez a mais vencedora, né? Se concluir todas as modalidades, mas o Landim seria o pior presidente porque ele foi o que mais maltratou a torcida, e principalmente o Off-Rio. Agora, claro, é aquilo que eu tô falando. Eu não vou pegar aqui, Rodrigo tem a ver? Tem, até porque ele diz que, né, fui braço direito, tudo eu participei e tal, mas, cara, assim, os caras trataram o Off-Rio como lixo, né? Limitaram internamente o Off-Rio, pararam de comprar ingressos, né? Quando o Flamengo joga como visitante, voltou agora por causa da eleição. Então, assim, tem uma série de problemas, mas eu acho legal essa proposta aí do Rodrigo, dos diretores, né, regionais. Acho muito, muito boa. Vamos lá, vamos seguir aqui. Última bolinha aqui. O candidato BAP foi quem ainda não respondeu, mas a gente também abre aqui para mostrar para você. Chapa 1, BAP. Então, a questão, vocês pensam na população de baixa renda e baixar os preços das camisas oficiais do Flamengo? Essa é a questão das nossas redes. BAP, 2 minutos para o senhor. Essa é uma ótima pergunta, Cláudia. Eu vou lhe dizer, o Flamengo tem contrato de produtos de materiais esportivos de primeira linha com a Adidas, e o Flamengo tem a possibilidade de fazer produtos de segunda linha, eventualmente com a própria Adidas ou com outros fabricantes. O Flamengo tem um contrato com a Brasiline que ele poderia desenvolver produtos nesse sentido. Esta é uma decisão política que deve ser implementada na medida em que o clube tenha vontade de fazer novos negócios. No nosso plano de governo, nós vamos buscar novos negócios, levar adiante o produto de segunda linha. Nós temos planos nesse sentido, sim. O Flamengo deve tomar conta da plataforma de e-commerce que ele tem a possibilidade de resgatar, pode fazer uma parceria com o Mercado Livre para vender produtos do Flamengo, não só produtos oficiais, como produtos de segunda linha. Eu entendo que isso é absolutamente possível, viável, e nós vamos fazer. E também tem uma outra coisa que é muito importante, que é pouco comentada, que é o seguinte: quando a gente fala de produtos de segunda linha do Flamengo, você também pode fazer linhas femininas de produtos. E nós temos condições de fazer isso. Então, evidentemente, que dentro do processo, do projeto de você buscar mais receitas para o Flamengo, para que a gente não dependa apenas tão somente de operações isoladas que possam contribuir para a construção do nosso estádio, nós vamos ter que trabalhar na perenização de novas receitas e novos produtos e novos negócios. Então, nós pretendemos desenvolver essa área com toda certeza, para além das camisas. Eu acho que a camisa é só um início, mas eu entendo que isso tem uma oportunidade enorme para o Flamengo explorar para outras linhas de produtos, conforme a gente sugere no nosso plano de governo. A pergunta é ótima, está registrada, e a gente tem ideia para isso. Qualquer coisa, você vai lá no @BAPFlamengo ou no bapflamengo.com.br, que tem detalhado as nossas ações. A essência do que ele falou, a resposta foi muito boa. O conteúdo deu a entender que como se, como se o torcedor que não tem condição de comprar a camisa, e assim as pessoas interpretaram, comprar a camisa oficial, ou seja, o produto de primeira linha, ele, né, só merece ter o produto de segunda linha, né?
E assim, a gente tem que lembrar que no último contrato que o Flamengo fez com a Adidas, o Flamengo teve mais liberdade para fazer o uso da marca, né? Para licenciamentos, né? Tipo com a Brasiline, por exemplo, produtos. O Flamengo teve mais liberdade para isso, né? Para poder licenciar a marca, ou seja, e trazer novas empresas que vão. A gente tem aí as empresas, tem a Starter, né? Mas, pô, é tudo caro, né, cara? Reserva, são todas marcas que o Flamengo hoje consegue por conta da brecha do contrato com a Adidas na renovação, mas que, cara, não está na condição do torcedor, né? São produtos premium, né, cara, com valores altamente absurdos, e você pegar e você fazer produtos de segunda linha, que não é a camisa de jogo, né? E nós temos um problema aí, né? Porque, cara, o próprio clube, né? Ele não vai fazer questão de divulgar isso. O Flamengo fez com a Adidas, que eu não lembro, acho que foi ano passado. Minha filha até tem essa camisa, que é uma camisa vermelha, lisa e tal, que seria uma camisa alternativa, como disse aqui o João Domingues, né? O termo segunda linha foi muito mal usado, muito mal. Ele poderia ter usado como, né, produto alternativo, né, ao produto original ou ao produto de primeira linha. E, cara, o próprio clube não divulga, sabe por quê? O Flamengo quer vender camisa de jogo, para chegar e falar, olha, nós somos o clube que nós vendemos 1 milhão e tanto de camisas de jogo. Na América do Sul é o clube muito mais. E os royalties também com camisa de jogo é muito maior do que dos produtos de alternativos. Tanto da própria Adidas, como também da Brasiline. Então, assim, acho que eu concordo com a essência do que o BAP falou, do que o clube, e acho que o clube veio fazendo isso de certa maneira nessa gestão, tá? Eu sempre elogio muito o comercial do marketing do Flamengo, tá? Assim, acho os caras golaço, assim, em termos de patrocínio, a questão da renovação do contrato com a Adidas também, de você abrir com mais possibilidades, dando mais liberdade para o Flamengo. Inclusive, o Flamengo passou a tomar conta do seu e-commerce, né, como o BAP até coloca ali, mas acho que o conteúdo, a maneira como ele, até utilizando esse termo segunda linha, o BAP ali foi bola fora do BAP, né? Assim, porque você tirou, tipo, o cara já tem a fama de elitista, e você, né, chega ali no debate e utiliza esse termo, o pessoal já logo interpreta, né, de que, pô, então tá falando que o torcedor não pode ter a camisa de jogo e tal, né? Essa questão. Então, acho que ali ele vacilou na forma, né? Vamos colocar assim. Acho que a essência do que ele falou tem muito a ver. Bom, voltando à questão do futebol, eu achei que, como eu disse, acho que o tema foi pouco explorado pelos candidatos, tem propostas, mas acho que isso ficou muito em segundo plano. Como foi a última oportunidade dos candidatos terem embate, eles aproveitaram muito mais, eu estou falando aqui no geral, depois a gente vai especificando aqui conforme ele for colocando, para se confrontarem, né? Então, mas vamos lá, aqui começa com o BAP perguntando para o Dunche, né? E aí ele fala sobre o profissionalismo e mudanças no futebol. Outro dia você falou num podcast que você entendia que devia ter mais ou menos uma profissionalização no futebol, que você não achava bom ter um profissional tocando aquilo lá, diferentemente dos 30 maiores clubes do mundo. O que é que mudaria de fato? Por que o torcedor do Flamengo vai acreditar que alguma coisa vai mudar depois de 6 anos do que a gente está vendo aqui, especialmente nos últimos 3? Então, nos últimos 3, a gente gastou um caminhão de dinheiro, uma performance absolutamente pífia, tá certo? O torcedor rubro-negro viu que a gente gastou muito, disputou pouco. Como é que vai ser? A gente já viu o Fluminense ser campeão da Libertadores em casa, talvez agora o Botafogo seja campeão também. São 4 anos seguidos onde o Flamengo fez figuração no Campeonato Brasileiro. Por que o torcedor devia acreditar que você vai mudar alguma coisa? Aqui eu gostei da pergunta do BAP, tá? A pergunta. E essa questão, tudo que ele coloca ali, porque o futebol é o calcanhar a gestão do futebol, né? É o calcanhar de Aquiles da gestão. Então, acho que, em termos de estratégia, eles tinham que se preparar melhor para responder isso aí. E o BAP foi ali nessa. Começou bem, né? A pergunta ali. São 2 minutos para a sua resposta a partir de agora. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu nunca disse nada sobre meia profissionalização. Na verdade, o que eu disse é que a profissionalização em si não resolve tudo. A gente teve é perigoso e é importante dividir um pouco, descentralizar a decisão. A gente teve um exemplo que, para mim, foi muito ruim na gestão Bandeira de Melo, com o diretor Rodrigo Caetano. Gente, e o que não é verdade, tá? Porque na época do Bandeira, que eu discordo também do modelo ali. Acho que não era um modelo que é o mesmo que foi mantido
pela gestão do Dunche, do Landim, que assim, e na época do Bandeira, não era só o Rodrigo Caetano. Os poderes do futebol estão todos nas mãos do Rodrigo Caetano. Isso não é verdade. Tinha Rodrigo Caetano e o Fred Luz como profissional, que era o CEO, né? Então, os dois faziam uma dobradinha de executivos ali, tocando o futebol. E ainda tinha o Bandeira, que acumulou, depois da saída do Godinho, quando o Godinho... Quem não lembra daquela... Né, da prisão do Godinho, negócio de Lava Jato e tal? O Bandeira acumulou o cargo. Só em 2017, lá no final de 2017, que ele colocou o Lomba. Só. Então, assim, não tinha isso de que, olha, o Rodrigo Caetano era o manda-chuva do futebol. Não é verdade. E ele apoiava isso. Ele apoiava isso até 2018, até ele falar, tanto que ele fala, eu participei, né, desde o início do projeto do Bandeira. Então, ele critica uma coisa que ele só se voltou contra quando a Chapa Azul deixou claro para ele, em 2018, que ele não seria o candidato dele. Já ele pulou pro Landim. Que ele era o plenipotenciário e não era. Comprava, vendia e fazia o que ele queria. Não era. E, portanto, a profissionalização tem que ser vista com um olhar cuidadoso. O fato é que a decisão tem que ser dividida, não pode ser só na mão do profissional. Concordo. O Rodrigo Caetano não era um exemplo claro de uma coisa que foi muito ruim. Tá pegando o exemplo errado. Então, assim, essa é uma questão que eu queria esclarecer. Cuidado para não deixar tudo na mão de uma pessoa. Tá? Com relação à nossa gestão, a gente ganhou 13 títulos, disputou 21 finais. E ele falou no podcast lá que profissionalizar 100% era ruim, né? Não era bom. Eu nunca tinha trazido isso aqui, porque, né? Assim, falei, pô, ele vai desenvolver esse assunto. Ele agora coloca ali, dá uma explicação e tal, que eu não concordo, usa sempre, né, a gestão do Bandeira como espelho, e eles entraram para fazer diferente, e com coisas que não é verdade. Aí vem a cartada, aquilo que eu falo para vocês. Ele foge do tema em si, porque qual foi a pergunta do BAP? Eu até anotei aqui, ó. Por que o torcedor deveria acreditar que você vai mudar alguma coisa? Por que o torcedor deveria acreditar? Aí ele explicou a questão do profissionalismo, usa a gestão do Bandeira ali, e pum, cartada dos títulos dos 6 anos. Mas foram 2 Libertadores, gente. Em 58 anos, a gente tinha ganhado uma na gestão do meu pai. Depois, agora, na nossa, a gente ganhou 2 e disputou 3 finais. 2 Copas do Brasil, 3 finais, 2 brasileiros, 4 cariocas, 6 finais. Foram 21 finais, 13 títulos. Se isso é ruim, se essa obra completa é ruim, é porque realmente você não foi apoiado pelo Landim como você gostaria. Esse foi um trabalho muito bem feito, que lógico que pode melhorar. Eu sou o Rodrigo Dunche, eu não sou outra pessoa. Eu não tenho compromisso com outras pessoas. Eu vou mudar, eu vou botar um diretor técnico de campo, um cara muito bom. Vou deixar o Felipe Luiz trabalhar. Felipe Luiz, que eu acho que você tinha que pedir desculpas a ele, porque você se referiu a treinador como cachorro. E eu vou fazer um Flamengo muito bacana, muito profissional e muito vencedor. E eu tenho a equipe, e eu tenho o resultado. Eu estou fazendo promessa, eu não estou só fazendo promessa, eu tenho o resultado para mostrar. E as pessoas que estão lá vão continuar comigo. E é por isso que você está incomodado. E aí é uma coisa que eu falo aqui reiteradamente. As pessoas, o torcedor e o associado do Flamengo não quer debater só o resultado, Rodrigo. As pessoas querem debater como que se chega, né? Como que se chegou ou como vai chegar nesses resultados. E aí ele coloca resultado. E é bom, né? Porque fica abrangente, tanto que seja o resultado positivo, que é o título, que é o maior objetivo sempre, né? Do esporte, que é vencer, e principalmente do Flamengo, como também das derrotas, né? Então, por quê? Sempre se exalta, toda hora é a cartada dos títulos dos últimos 6 anos, toda hora foge da pergunta, não era o momento dele aproveitar e falar, o torcedor tem que confiar em mim por isso, e joga a cartada dos títulos, né? Joga a cartada dos títulos. Ou seja, sempre indo para o fim e nunca querendo debater ou falar do meio. 2 minutos também, BAP, para sua réplica. Bom, para que nada, porque ele não tem conteúdo e não entende disso. Ele falou assim no podcast, tem cortes aí que vocês podem olhar e podem avaliar. O que falta é o seguinte, não tem planejamento, falta processo, tem clientelismo, preferência por amigos, tá certo? A formação de base está caindo, não conseguiram vender o que tinha que se vender. Realmente, houve um período do Flamengo em que as coisas melhoraram, mas é óbvio que nos últimos 2 anos o declínio é evidente, só não vê quem não quer. Esta mudança já devia ter sido feita nesta gestão da qual você faz parte. Então, isso que você está falando não é verdade. Né? A venda de atletas da gente está caindo, tá certo? A gente vê a evolução de outros clubes que fazem do scout uma ferramenta importante. Na vida, quem compra não paga a conta, quem faz a prova não corrige a prova. Nós perdemos inúmeros profissionais ótimos que estão trabalhando hoje em Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e assim por diante. Então, não vai haver mudança nenhuma. De onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo.
Essa história de que alguém chamou o Felipe Luiz de cachorro, pelo amor de Deus, você mente um dia sim, o outro também. Você não tem conteúdo, você não tem estrutura, você não tem estofo para ser presidente do Flamengo, e você fica fazendo declarações vazias olhando para trás. Quem dirige o carro, Rodrigo, olhando no retrovisor, vai acabar se esborrachando no muro. E o Flamengo, pela dimensão dele, tem que ser muito maior e muito mais agressivo do que tem sido. Tá certo? Nós vimos o Fluminense ser campeão da Libertadores dentro do Maracanã, nós não estamos disputando o Brasileiro, nós saímos de 2 Libertadores de maneira pífia, e você vem me falar dos títulos que nós conquistamos os títulos que nós conquistamos porque nós tínhamos muito mais dinheiro do que todo mundo aprendeu, todo mundo evoluiu. Alô, nação rubro-negra, se o Flamengo não evoluir, nada vai acontecer, e nós vamos piorar, e o que está aí vai continuar acontecendo. Aqui, nessa réplica, o BAP foi muito bem, tirando ali, né, os ad hominem, muitas vezes em cima do Rodrigo, mas ele foi como torcedor, né, praticamente ali o anseio do torcedor, né, de tudo que vem acontecendo, como se fosse um desabafo, né, nos últimos anos no futebol, e que eles não reconhecem que é um problema, porque muitas vezes quando você tem um planejamento, as coisas, imprevistos acontecem, erros acontecem, mas o maior problema é quando você não admite isso, quando você não admite, olha, fala, pô, de fato aqui a gente, né, teve esse problema, teve esse, e fala assim, não, pô, foi tudo maravilhoso, olha os títulos que nós conquistamos aqui, olha aqui, né, aí, vamos lá, PC Pereira aqui, e gestão de Edmundo Santos Silva, a qual o candidato da situação fez parte, foi tricampeão estadual, época que Carioca tinha relevância, mas aqui custo de que forma? Sim, né, eu falo muito da questão dos legados, né, muitas vezes, que você, aí falando de gestão, né, que você tem que deixar. Eu pergunto, qual legado o Landim deixa, né? Vai deixar o Landim, porque vai mudar mesmo que o Rodrigo ganhe, deixa para o Flamengo. Ser vencedor? Cara, isso aí é o óbvio. O cara chega ali e fala assim, olha, eu vou fazer o Flamengo vencedor, vamos ganhar. Cara, isso é óbvio. Um candidato vai chegar lá e vai falar, olha, né? O Flamengo aqui eu não garanto se vai ganhar. Vai, pô. João Domingos, o muito profissional é só um recurso vazio. Nenhum dos três explica concretamente o que quer, qual o perfil dos profissionais, qual o organograma, qual é o processo que ficam para a inteligência. É isso, né, cara? E talvez um dos poucos que falou disso, né? Ali foi o Rodrigo, quando ele fala do perfil do gerente, do diretor, né? Técnico, né? Esportivo, diretor esportivo que ele vai ter. Ele explica um pouco isso. Que também fica essa coisa, eu quero profissionalizar, eu quero. Que também, muitas vezes, é vazio. Né? Aí, lógico, aqui, você está ali no debate, complica muitas vezes você conseguir explicar tudo ali, mas, né, tem coisas que dá para fazer mesmo com pouco tempo. Vamos lá, a tréplica do Rodrigo. Seu tempo se esgotou, candidato. Mais um minuto agora para o senhor, seu Rodrigo, para a sua tréplica. Bom, eu não tenho conteúdo, mas eu estou aqui falando, eu não estou lendo, eu não estou olhando a colinha, estou sempre respondendo tudo que me perguntam. Olha, BAP, eu tenho só, nessa última gestão, 1 Libertadores, 2 Cartada do título. Copa do Brasil, um campeonato mundial de clubes júnior, Carioca, é uma gestão vencedora. Olhando a obra completa, você vê como o Flamengo foi bem, como o Flamengo cresceu. É muito triste ver um cara que teve ali até pouco tempo, convivendo com a gente e tal, não sei o que, tá tendo esse comportamento de esculachar, de reclamar de tudo, de colocar defeito em tudo, de dizer que é a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo. Não sou eu que estou dizendo, não. Teve uma pesquisa aqui em São Paulo, respeitada, que colocou que a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo, em números absolutos, foi do presidente Rodolfo Landim, né, que vai ser o meu CEO, que está comigo, e a segunda colocada foi a do meu pai, que foi presidente campeão do mundo. Então, assim, eu tenho um nome a zelar, eu sou grande benemérito do clube, eu peço um pingo de respeito, pare de chamar que eu estou mentindo e dizer que eu não tenho conteúdo. Isso é ridículo que eu estou falando aqui. E foi chamado de mentiroso mais uma vez, como eu disse, né? Foi o BAP também foi ali no ad hominem no Rodrigo, né? E deve ter incomodado a ele. Não existe torcedor de primeira e segunda linha. Você equivocou aí na sua fala. A nação é a maior condição do Flamengo ser o que é. É a nação que faz o Flamengo... Deu uma porradinha aqui, né, no BAP. Gigante, que faz o Flamengo grande. O Duche diz que não vai profissionalizar 100%. Você se cerca de amadores para vender o profissionalismo. Afinal de contas, a tua gestão vai ser profissional? Ou todos esses amadores que você diz que vai estar lá não vão interferir? E você sendo o pai do conselhinho, qual é a credibilidade que você passa para a nação que a sua gestão vai ser profissional? Bom, o pai do conselhinho é o presidente atual, que a caneta dele é que definiu isso. Então, isso aí é simples de responder. Eu, em momento nenhum, falei que tem torcedor de primeira ou de segunda, é um equívoco seu. Sobre os dirigentes que você diz que são amadores, está no Estatuto do Flamengo, que você conhece, que você fez parte esse tempo todo. Você tem que ter vice-presidente do Conselho Diretor, que são amadores.
O que eu pretendo fazer é transformar... E aqui tem algo interessante, né? Um paradoxo, né? Porque o BAP foi criticado muitas vezes, até pelo Marcos Braz, né? Numa coletiva, e usando justamente essa justificativa, olha, tem que ter lá, né? No, como diz o estatuto, a figura do vice-presidente, tal, pererê, parará, e agora o BAP faz isso, né? Logicamente, explicando, né? Assim como o Maurício também, de que esses vice-presidentes, mesmo nomeados, teriam menos interferência no dia a dia, ou seja, menos protagonismo para a gestão, né? Num todo. Transformar este conselho, no primeiro momento, em um conselho consultivo, como se fosse um conselho de administração de uma grande empresa, e essas pessoas não terão influência no dia a dia, que é esse o maior problema do amadorismo que a gente enfrenta. Então, hoje no Flamengo, quem diz que a gente tem uma estrutura moderna, igual dos clubes europeus, isso é uma piada de mau gosto, isso é uma mentira descarada. Não tem nenhum dos 30 maiores clubes do planeta que tenham um vice-presidente amador cuidando do futebol, que tem esse jeitinho amador, de que não deixa o cara sozinho. Isso aí é inaceitável. Não tem nada disso. Nós vamos criar uma estrutura onde nós vamos ter um diretor técnico que vai comandar o futebol de cima a baixo do Flamengo. Esse profissional vai ser responsável pela forma como a gente joga. Nós vamos ter processos que nós não temos hoje. Nós vamos ter planejamento para o ano seguinte. Eu te garanto que em 2025, Maurício, nós vamos ter que jogar eventualmente alguma coisa como 85 partidas se o Flamengo disputar tudo e, se Deus quiser, vai disputar. Se não houver um planejamento adequado, esquece, não vai acontecer. O que pode acontecer é você acabar contratando mais jogadores tardiamente, diferentemente de concorrentes nossos que fizeram planejamentos muito melhores do que os nossos, aprenderam com a gente há 4 anos atrás e hoje estão trabalhando de uma maneira muito mais profissional, muito melhor e muito mais ajustada que a gente. Basta olhar o Botafogo. Pode seguir agora também, Maurício. Bom, BAP, olhar o Botafogo não. Eu quero olhar o Flamengo, eu quero olhar o profissionalismo no Flamengo. Eu tenho dúvida se você vai comandar o Flamengo de São Paulo remotamente ou se você vai estar lá no dia a dia. Aqui eu acho que ele foi mal, o Maurício. Por quê? O Maurício, um dos grandes apoiadores do Maurício é o Walter Monteiro. O Walter Monteiro foi candidato em 21, e o Walter mora no Rio Grande do Sul. Então, porra, você tem, né, acredito eu que se o Walter, né, vencesse a eleição e tal, ele viria morar no Rio de Janeiro, né, mudaria a vida dele e tal. Mas, pô, é aquele famoso batom na cueca, né, meu amigo? É o famoso batom na cueca. Então, não acho que nem o Maurício e nem ninguém da chapa do Maurício deveria fazer esse tipo de crítica, porque um dos seus grandes apoiadores foi candidato morando no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, eu acho que até nessa questão, quando a gente fala que o Flamengo é nação, que não sei o quê, quando você tem um candidato que mora em outro estado, acredito eu, até por uma questão assim, de ser impossível, por mais que hoje a gente tenha tecnologia, de tocar o clube de longe, né? O candidato tem que ser questionado sobre isso, ele tem que morar no Rio. Mas o fato dele estar morando enquanto está fazendo campanha, assim como o Walter estava naquela ocasião, a gente já teve outras pessoas também, o Afonso Romero em 2012 e tal, isso impeça ou que isso seja colocado de maneira negativa para aquele candidato, ainda mais tendo o Maurício, uma pessoa de grande influência e relevância, apoiando a campanha dele, né? Dúvida também dos teus ditos vice-presidentes, que são pessoas que vão interferir no dia a dia da gestão do futebol, porque você utiliza sempre como muleta, enquanto nós falamos sempre. No nosso caso, vai ser totalmente profissional. O dirigente amador vai estar num conselho de administração para determinar a condição de metodologia e fazer as cobranças necessárias para todos os certames, futebol, esportes olímpicos, para tudo, marketing, né? Queremos realmente fazer um Flamengo maior, um Flamengo mais forte. Com isso, BAP, a gente faz realmente profissional, não são com os amadores. Nós temos grandes nomes, mas vamos manter esses nomes no conselho de administração e não influenciando no dia a dia. É estatutário, precisamos ter vice, mas os maiores times do mundo trabalham só com os profissionais. E nós vamos trabalhar, sim, com metodologia e cobrança. E aí o dirigente amador se faz necessário, porque é estatutário. Mas o profissional é que vai ter a condição de decisão, a condição de levar para os jogadores do Flamengo as melhores práticas e as melhores condições. Utilizamos sempre metodologias que hoje a gente já não vê mais, que não foram renovadas no contrato, e vamos buscar metodologias novas. Mas isso, eu convido você, entra no MGM Flamengo e entra no PDG de futebol. E convido mais, entra no do Rodrigo Dusch, entra no do BAP e veja realmente a condição que cada chapa apresenta. Você vai ver o que é realmente um planejamento para o futebol na chapa 2, na nossa chapa. Tirando aquela fala dele do fato do BAP morar em São Paulo, o resto, o Maurício foi perfeito. E ainda utiliza uma estratégia no final que é importante, né? Tipo,
eu estou falando disso aqui, eu tenho proposta, olha o meu plano de governo e compara com o deles aqui para ver qual que é melhor, né? E é isso, né? É um ataque, né, mais em cima do campo das propostas. Minha proposta é melhor, pode comparar com a deles aí e tal. Logicamente, aí, né, que era o que as pessoas deveriam fazer, o torcedor, o sócio, né? Todo mundo ler e se embasar por ali. E, lógico, ver a condição, até o Maurício fala um pouco disso, de você tem para viabilizar aquela promessa, né? Papel, meu amigo, você bota qualquer coisa. Mais um minuto, BAP. Vamos lá. Maurício, eu acho que é mais ou menos uma coisa óbvia que eu vou morar no Rio. Eu eleito, eu vou morar no Rio de Janeiro. Eu tenho casa no Rio de Janeiro, tenho casa em Teresópolis, vou morar no Rio de Janeiro. 2, sobre amadorismo, está no estatuto do Flamengo que você tem que ter algumas pessoas que trabalham pro bono para o clube. O presidente do clube e os vice-presidentes do conselho diretor. Os demais serão absolutamente profissionais, que não reste dúvida sobre isso. Quando você fala de que vai ter amador, não vai ter amador, eu acabei me confundindo aqui. Eu sugiro que você que está em casa dê uma olhada no programa dele, porque olhando no programa dele você vai ter uma chance de entender um pouco melhor o que ele quis dizer aqui. Agora, o que nós não vamos ter é esse modelo híbrido, esse modelo de mais ou menos. Não pode deixar ninguém solto, tal, vamos ver como é que fica, tal, para ter influência de quem está fora do meio, dando palpite no futebol. Não vai ter conselhinho e não vai ter ninguém amador dando palpite em absolutamente nada no futebol. Ainda bem, fim de conselhinho, né? De palpiteiros, né, meu amigo? É aquela parada. Agora, Na terceira e última pergunta. agora é o BAP perguntando para o Maurício, né? A última pergunta aqui do bloco de futebol. Maurício, você no teu programa de governo, você fala que pretende construir uma marca inabalável e atemporal do Flamengo. E você fala também depois, eu achei curioso. Rapidinho, deixa eu dar aqui, ó. O Guga Alves, né? Não é clube de bairro, mas votação é no dia que for melhor para os que moram no bairro. Eles adotam posturas contraditórias em algumas das falas deles mesmos. Sim, mas, cara, isso aí, todo mundo sabe. A diretoria atual, e muita gente faz isso, usa a torcida na hora que é conveniente usar, pô. E ponto. Gervásio, o BAP não é um candidato maravilhoso, longe disso, mas os outros dois são péssimos. O PC aqui, super bem, bombando. Uns termos ali muito engraçados, né? Carlos Saúl Trujillo, significa que o Flamengo formou profissionais. Já li isso aqui, né? Que o Flamengo formou profissionais via Exos que hoje estão prestando serviço para os nossos rivais. Sim, porque o Flamengo sempre remunerou mal. Sempre remunerou mal os profissionais, né? O Guga Alves falou, resposta sem nexos sobre a Exos. Total, pô. Era o Mental Coach na comissão. O PC lembrou aqui o Evandro Mota, esse aí, né? Mental Coach. Eu tenho questões assim com coach e tal, mas parece que ele desenvolvia um trabalho bacana ali, muito elogiado. O Guga Alves também lembrando que o Evandro Mota era o profissional que o JJ que você queria lembrar. Isso aí, o Evandro Mota, né? Aí ele tá lembrando aqui também o Guga. Sim, a torcida é cliente para eles, são os bebedores de Coca-Cola, como o Landim já falou. Absurdo, né? Que você vai providenciar um mapeamento do DNA do futebol do Flamengo. Ora, nós fizemos 129 anos essa semana, somos 45 milhões de torcedores. De verdade, a gente precisa criar alguma coisa a mais em relação à marca? Eu entendo que... Não, mas eu queria ouvir isso de você, eu queria ouvir um pouco de explicação de você. E sobre o mapeamento do DNA, né, do futebol do Flamengo, com base em sua identidade histórica, vocês não sabem qual é o DNA do Flamengo e qual é a identidade histórica da gente, Maurício? Como é que fica isso? Eu fiquei surpreso com isso, porque eu entendo que não cabe nem a primeira nem a segunda consideração. Como é que você explica isso? Aqui ele pegou o Maurício e tipo, pô, você não conhece o DNA do Flamengo, né? A marca, né? E tal. Questão de semântica, de retórica e tal ali, a gente sabe o que ele está querendo dizer, e é uma boa levantada ali, que ali os dois desenvolvem ali essa questão de você ter, né, um modelo único, né? Porque assim, eu pergunto para vocês aqui, todo mundo sabe qual é o DNA do Flamengo, qual a marca registrada do Flamengo. Aí eu pergunto, Abel tinha essa marca? Paulo Souza, Sampaoli, Domenech, as suas maneiras de jogar, o Vitor Pereira. Então, a gente até conhece, a gente sabe o que né? Mas isso não é implementado, e principalmente de maneira unificada com a base, né? Vamos ver qual foi. Ele tentou pegar uma contradiçãozinha aqui no Maurício, mas vamos lá. 2 minutos, Maurício. Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer o BAP de entrar no meu plano de governo, no meu plano de gestão, e convido a você para conhecer, assim como o BAP está fazendo e aprendendo, como é que a gente pode fazer o Flamengo resgatar o DNA, que é um DNA de vitória, um DNA de jogar para frente.
é um DNA de você ter o padrão de jogo, a comissão técnica permanente. Nós precisamos fazer o Flamengo ainda mais vitorioso, porque com o orçamento que tem e perder um ano inteiro sem ganhar um título, isso é DNA. Você não ter a versão da garra, da raça, de um futebol propositivo, como hoje a gente viu o Felipe Luiz, que foi um achômetro, né? Eles sacaram, nós pedimos e a gestão botou um técnico que está fazendo com que a gente volte a sonhar a era de Jesus. Então, com essa vontade de resgatar os princípios básicos da nação, é que nós vamos fazer um Flamengo maior, um Flamengo melhor. Conte sempre com o profissionalismo, com a gestão, uma gestão atual, uma administração atual que não trabalha com planejamento, que não trabalha com estrutura, ela peca. E nós estamos aí com um plano de governo para o futebol totalmente minucioso, explicando passo a passo. Talvez o BAP não tenha entendido, mas se você entrar, você vai entender. Obrigado. Mais uma vez aqui, tá? Um erro de campanha. Maurício deixando 28 segundos. 28 segundos no debate é muita coisa, né? É muita coisa. Mas acho que ele foi bem na resposta dele. Exalta ali o seu plano de governo, fala um pouco mais sobre o que ele pensa para o futebol do Flamengo, mas não poderia ter deixado esses 28 segundos aí, são preciosos. Maurício, do que você está falando, que eu diria o seguinte, olha, o DNA do Flamengo, todo mundo sabe qual é, vencer, vencer, vencer. Isso está no DNA da gente, está na famosa bipolaridade rubro-negra. Nós queremos vencer, não basta vencer, a gente tem que vencer, tem que dominar o jogo, tem que jogar bonito, tem que jogar para frente, tem que ganhar. Eu concordo com você quando você fala de que tem que ter planejamento. O Flamengo não tem planejamento nenhum no futebol. A gestão do futebol do Flamengo, a gestão vida leva eu. Você vai indo, deu errado, manda a gente embora, contrata mais jogadores. E aqui vamos combinar que foi quase uma dobradinha para poder sangrar a gestão atual também. Né? Gasta uma fortuna. Então, nós entendemos que a gente tem que ter metas esportivas muito claras. Alô, torcedor rubro-negro. Depois de eleitos, nós vamos deixar clarésimo para quem estiver no futebol que o Campeonato Brasileiro é prioridade para a gente, sim. Que nós vamos buscar a hegemonia na América do Sul. Que Copa do Brasil é um detalhe, não é só um caça-níqueis para a gente poder depois comemorar um buraco que a gente está cobrindo aqui ou acolá. Tá certo? Nós vamos ter acompanhamento psicológico, sim. Nós vamos abraçar a tecnologia que hoje acontece no mundo e que a gente não trouxe para o Flamengo. Nós vamos resgatar um scout adequado e nós vamos usar a janela de maneira adequada. Gente, vamos olhar esse ano o que aconteceu com o futebol. Rodrigo falou das contratações que nós fizemos por causa das contusões. Todo mundo sabia que no ano de 2024 haveria mais contusões. A janela no Brasil do meio do ano abriu em 17 de julho. Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo inauguraram, estrearam atletas no dia 17. Flamengo foi pagar caro e no final da janela. Não tem planejamento isso. Quem é que tem o dinheiro que o Flamengo tem, deixa para comprar no final. Você que está em casa, que tem dinheiro, que tem poder. Quem tem dinheiro, tem poder, comanda o mercado, entra antes, compra antes, tem planejamento, deixa muito claro o que quer. E o DNA rubro-negro é de vencer, vencer, vencer. E o brasileiro tem que ser prioridade. Um minuto, Maurício. Bom, o BAP, que é o pai do conselhinho, aquele que quer o poder pelo poder a qualquer preço. Aqui agora o Maurício voltou na questão do ad hominem, voltando a falar do conselho e tal. Que é presidente do Conselho de Administração e não se licenciou numa eleição. Eu fui também, por 2 mandatos. Não judicializou nada na minha gestão. Na dele, já está nesse processo. Já tem uma judicialização e, possivelmente, pelas informações que vi hoje, vai ter também outras. Isso é poder contra poder. Nós vamos focar no futebol, nós vamos focar no profissionalismo, na gestão, no compromisso com a nação. Vocês sabem que eu entendo, porque todo final de semana eu estou na Gávea. Eu não estou olhando para o Rio Tietê, não. Eu estou lá na Gávea. Um sócio me conhece. Vocês sabem que eu quero o melhor para a nação, que eu vivo a nação, que eu viajo o Brasil e o mundo pagando as minhas passagens, nunca usufruí de passagem aérea do clube, porque eu entendo que o amor tem que vir em primeiro lugar. Fim do seu tempo, candidato. Agora a gente vai aqui às considerações finais do BAP. Nossa, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, a você, a toda a equipe da ESPN. Eu queria agradecer a minha chapa, o pessoal que está comigo nessa jornada, vocês são absolutamente sensacionais. Agradecer a você, telespectador, que dedicou o seu tempo para ouvir as posições de cada um de nós aqui. Você que tem mais dúvida, parte dos 45 milhões da nação, ou outros interessados, no Instagram, @BapFlamengo, ou no bapflamengo.com.br, você vai poder ver mais detalhes. É uma enorme honra contar com o Zico como meu apoiador, ter pessoas do gabarito do Fábio Coelho, presidente do Google, conosco, que vai dividir os desafios futuros do Flamengo. Tem um cara da estatura do Cláudio Parakovnik, que vai ser presidente da nova Bolsa do Rio de Janeiro. Tem um cara sensacional como o Rodrigo Toches, que enquanto ele esteve no Flamengo, as finanças não saíram dos trilhos, e que hoje é vice-presidente financeiro da Light. Um cara como o Ricardo Lomba, que é auditor da Receita Federal. Tantos outros nomes de peso que estão conosco. A cada um de vocês, muito obrigado. Ao meu vice-presidente, candidato a vice-presidente comigo, Flávio.
porque ele deu uma rateada, né? Esqueceu o vice, o pessoal ficou falando disso. Ele deu uma. No vice. O Wieremann, que é procurador do Estado, um cara da mais alta competência, sensacional. Então, fora uma série de outras pessoas que não pediram absolutamente nada a mim nessa caminhada. Nós não trocamos absolutamente nada. Nada. Não trocamos refém na ponte, não oferecemos o diabo para todo mundo, não usamos infraestrutura do clube para fazer campanha disfarçado de relações ou de relacionamentos com sócios, tá certo? Então, é assim, eu me preparei a vida inteira para essa honra, esse desafio. Tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo. No dia 9 de dezembro de 2024, nós vamos começar uma nova era do Mengão e nós vamos para cima, vamos profissionalizar tudo e vamos dobrar o clube de tamanho. Contamos com você lá nessa data. Obrigada, candidato. E sobre o BAP, né, teve vacilos ali, né, em alguns momentos. Como eu disse, ele sempre adotou uma postura no debate muito mais reativa, ele ficou ali, tipo, né, esperando os ataques e reagindo, né, a esses ataques quando provocado. Eu, sendo bem sincero, até conhecendo a personalidade do BAP, né, já há muito tempo que ele está aí no Flamengo, vendo o BAP dessa forma, é como ver o Flamengo jogando quando tem a vantagem, que aí joga pelo resultado. Vamos aqui, tipo isso. Porque quando ele em alguns momentos, né, em embates com o próprio Rodrigo, agora no tema futebol, em que ele vai falar, né, do estádio, provocando o debate ali dentro do projeto, né, de estádio ali, para falar, fala aí, cara, apresenta seu projeto aí, viabilidade econômica para o estádio e tal. Ele é muito melhor quando é o cara que fica ali esperando para reagir, né, aos ataques, né? Vacilou naquela questão ali do segunda linha, não ficou legal, né? O PC até coloca o termo, talvez, utilizado e tal, não ficou legal, né? Ali em alguns momentos. Acho que faltou também ele se posicionar com mais firmeza, por exemplo, a abertura do clube, né? A abertura do clube foi uma pergunta do Paulo Calçade, não respondeu, né? Eu sempre falo isso aqui. Eu entendo porque o associado que vota lá no Flamengo, ele é extremamente conservador. Mas eu acho que há maneiras de você deixar isso claro sem ser muito direto, né? Sem ser muito... E ele não foi, ele preferiu falar do voto à distância, né? Que claramente a gente sabe que a diretoria atual foi contra, sempre trabalhou contra, né? Inclusive até o próprio Rodrigo trabalhou contra, e a questão, né, do voto na segunda-feira. Mas foi bem dentro do que ele, da forma como ele colocou. Mas eu prefiro mais que fosse assim, ó, o BAP partindo pro ataque, né? O ataque no bom sentido, tá, gente? Né? Ataque, ficar falando ali, chamando um ou outro de mentiroso, não só isso, né? Mas um ataque para apresentar proposta, para poder instigar, né, bons debates, etc, né? Mas eu acho que nessa questão, como eu disse ali, teve, né, alguns vacilos também, algumas falas, se confundiu na hora que ele veio falar do Maurício da questão né, da modalidade de associado com modalidade esportiva. A pergunta até foi boa, mas depois ele dá uma confusão, mas é isso. Agora